Porque os comédios vermelhos não foram suficientemente radicais. Bom, eu acho que há aqui um trabalho, contudo, provocatório, não é? Há um trabalho provocatório e penso que... Ostensivo. Eu diria que, de alguma maneira, quer dizer, digamos, pois, digamos assim, a epiderme da pós-modernidade, não é? E perturba claramente, não é? E perturba... É a estratégia retórica dele, diria. Exatamente, quer dizer, é isso. Agora, se nós não podemos pensar... Podes dizer que ele usa os truques da própria publicidade e da própria linguagem mediática. Deixa-me só dizer... Portanto, ele está ali... Deixa-me só tentar dizer que... Eu estou a tentar dizer que o Zizek não poderia ter pensado, talvez, para ter o efeito que tem, não poderia ter pensado como um autor, sei lá, como Lenin nos anos 10, não poderia ter pensado como Marx nos anos 60 ou 50 do século XIX, não poderia ter pensado sequer como o Althusser ou nos anos 60, não é? Ele tem que pensar depois da pós-modernidade, ele tem que pensar, não é? E os meios, como Foucault não é interveio, como interveio, não é? Os bases interveio com Chomsky, etc. Não é? O Zizek só podia intervir, talvez, para ter o efeito que tem, não é? Para ter o poder maiútico, não é? Perturbador que tem, só talvez pudesse pensar desta maneira, quer dizer. E isto muitas vezes não é uma questão... Eu sei que é difícil, porque isto remete com a própria maneira como nós representamos a maneira de participar num debate público, não é? E a presença pública. Mas isso é de provocar efeitos práticos. Mas a visão cínica do mundo... É mais coisa cínica. De certa maneira deve ser, porque de qualquer maneira pelas falsas versões nunca se chega às verdadeiras. E acho que o que falta ali no Zizek é uma alma que nos toque de uma forma muito profunda, porque depois quando ouvimos falar esse tom provocatório permanente em todo o lado, eu pelo menos sinto por vezes um certo vazio. Ele não me toca profundamente. Parece-me borbulhar. Porque há ali os tais truques de publicidade, de propaganda, digamos. Ou não tivesse eu atualmente há poucos dias publicado o propaganda do Elul, percebe-se ali que ele não consegue tocar bem os corações, não consegue trabalhar propriamente para a emancipação humana, mas anda muito fora dessa emancipação humana. É isso que eu digo. Há muita quantidade no Zizek, muita quantidade de palavras, muita análise, muito conceito, muita coisa, em que em determinada altura nós não sabemos qual é o centro, e ele também não. Eu falei com ele sobre isso e ele realmente não sabia qual era o centro. Deixa-me só dizer uma coisa contra isso. Que eu saiba, eu não conheço já, o Zizek, todos os filósofos, mesmo politicamente comprometidos, mesmo assumidamente comunistas ou marxistas, aquele que procura estar em todos os sítios em que há lutas de emancipação. Esteve na Grécia, que vem das emancipações com Siriza, esteve no movimento Occupy em Nova Iorque, até foi lá filmado, etc. Esteve com o movimento no Brasil dos favelados, exatamente. Estão um pouco por toda a parte. Está em todas. Não todas não vão estar. Eu vou tentar ajudar mais uma vez. Eu acho que foi muito meritório ter-se publicado o Flávio Barreiro e percebo que eu li muito do Zizek. Como eu li muito do Zizek, também percebo o cansaço em relação ao Zizek e consigo perceber a questão da superficialidade. Mas aí é onde eu tenho uma sorte, que é tive algum tempo na Eslovénia. E quando nós conhecemos, porque havia um companheiro do Zizek nos inícios da filosofia, que era o Moskvik, eu não consigo pronunciar bem o nome. É um outro filósofo, que é onde eles desenvolvem a questão da sobreidentificação. Essa questão da sobreidentificação tem a ver com a questão do Botar e que tem a ver com o modo como o André estava a falar acerca da questão do modo como se perturba a questão do pós-modernismo. E que tem um lado muito cínico. Acho que há um diálogo até muito interessante entre o Zizek e o Sloterdijk em relação a esta questão da crítica da razão cínica, que estava a citar ainda há pouco, em relação a essa questão do cinismo. A origem disto tudo tem a ver com um fator que é o fator da interpelação e que tem muito uma base altusseriana. E onde é que nós vemos isso? Dentro da base dos anos 80 esloveno havia a questão dos Laibach e os Neue Slowenien-Plus. Quando nós compreendemos tudo aquilo que é o desenvolvimento dos Laibach, que tinha a ver com os uniformes nazis, era toda uma questão totalitária, etc., de provocação,
Tudo aquilo era uma lógica de interpelação. O objetivo daquelas botadas era uma lógica de interpelação. É óbvio que eu não quero com isto estar a legitimar completamente algumas das posições do ISEC, que sei que são problemáticas, mas compreendo que a lógica que está por trás é esta lógica de interpelação de algo que era profundamente livre e que tentava quebrar e criar uma pedrada no chão, que é: se eu vou para um concerto vestido com uns uniformes que parecem de uniformes nazis, como é que você reage em relação a mim? Como é que você reage relativamente à interpelação? E que tem a ver acerca do que é que existe em mim de totalitário, em que é a minha resposta em relação ao totalitarismo. E é feito pela provocação da resposta. Isso também. Eu gostava só de dizer o seguinte. Aliás, na sequência do que eu disse de manhã, ainda agora acabou de sair um livro que me parece muito interessante, sendo um simples dicionário de Zizek, organizado por um australiano, que é o Rex Butler, que já tinha feito um livro naquela coleção dos autores Alive, qualquer coisa Alive. É um livrinho que só recebi ontem à noite, para o meu mal, porque depois já não dormi bem e tentei ler qualquer coisa, mas que me parece que tem aqui algumas entradas muito úteis. E outra coisa que eu também gostava de dizer, e que mostra evidentemente um pensamento próprio já de um autor consolidado, não é apenas uma figura de moda, ou um charlatão, ou um brincalhão, ou outra coisa qualquer desse género. Nós, quando somos contemporâneos dos autores, temos dificuldade de discernir ou de distinguir aquilo que são os aspectos, digamos, folclóricos, ou até às vezes ridículos, ou apalhaçados das pessoas, na verdade, daquilo que é depois, quando se deposita a areia do tempo, não é? Aquilo que fica no fundo do copo, que é o que interessa. Não é? E a mim não me interessa este colóquio, eu pelo menos participei aqui na organização, e não para incensar o Zizek, ou para agora andar para aqui com um póster ou com uma t-shirt com a figura do Zizek. Quer dizer, interessa-me o Zizek apenas como uma abertura para uma problemática contemporânea. Não estou aqui a endeusar ninguém, não sei se me faço entender. Isso assim, nem nenhum de nós, acordo. Este colóquio não tem esse espírito. Nós não estamos aqui propriamente para fazer, porque também em Portugal, e agora não quero fazer cair naquela coisa um bocadinho a espírito dos povos, a caracterizar que em Portugal há uma tendência destas ou daquelas, contrariamente a outras de outros países, enfim, aquelas coisas assim um bocadinho, às vezes em que cai uma certa filosofia portuguesa, ou uma certa tradição de filosofia portuguesa, ou umas certas raciocínios a Eduardo Lourenço, embora malgrado a grande figura que é Eduardo Lourenço, que é estar aqui agora a caracterizar que os portugueses têm essa tendência para isto ou para aquilo. Mas, de facto, nós não temos uma grande tradição filosófica no nosso país, não é? E não temos uma grande tradição de, como é que é dizer, vivemos uma ditadura de 50 anos e isso deixou-nos marcas. E uma das marcas é que, às vezes, não é, estamos à procura de um significante mestre qualquer, não sei se se pode chamar assim, quer dizer, e tendemos a criticar os outros e dizer, ele está enganado, está redondamente enganado, então vai atrás daquele caminho que é um caminho errado. Não, eu não vou atrás de caminho, pessoalmente, e penso que isso é o espírito de qualquer pessoa minimamente inteligente e dono barato que todos os que aqui somos e somos isso, e não só, não estamos aqui para seguir ninguém assim cegamente. Estamos aqui para tentar estudar. Eu, sinceramente, eu me sinto um estudante, tal e qual como quando tinha 20 anos. E penso que essa é a atitude. Quer dizer, não é... por exemplo, esta coisa do mal. É verdade que há uma coleção francesa, que eu tenho vários exemplares, em que o Zizek se propõe fazer introdução crítica a um conjunto de textos, antologias de textos do Robespierre, do Lenin, do Trotsky, salvo erro, e do próprio Mao. E, portanto, trata-se nesses prefácios, nessas introduções, de fazer uma reflexão crítica sobre o que essas pessoas naquela altura representaram, não é? E, evidentemente, que também o Zizek diz que querer fazer uma revolução sem qualquer tipo de violência, embora ele não seja um apologista da violência, mas querer fazer uma revolução sem qualquer tipo de violência é a mesma coisa exatamente que querer tomar café sem cafeína. Ou seja, digamos, uma das aporias com que nós estamos neste momento, um problema que nós estamos neste momento, é esse precisamente, é que o sistema não tem um exterior de si. E nós também não temos armas, modos de o contrariar de uma maneira
nem violenta, nem mesmo não violenta. Não temos neste momento uma maneira concebível de nos opormos a um sistema opressor, extremamente opressor, como aliás foi aqui referido nestas comunicações sobre a opressão. De maneira que, qual é a nossa maneira, ou qual é, por exemplo, para mim a minha maneira, mas cada um terá que encontrar a sua provavelmente, não é? A minha maneira é tentar não ouvir tanto os telejornais, porque se não dou em pouco tempo. Por exemplo, eu sou um simples pensionista, não é? E a minha pensão a cada telejornal parece cair mais não sei quanto. Estarei na miséria dentro em breves meses, ou anos, a continuar assim, não é? Não sou eu, mas muitos portugueses, mas, e muitos já estão, mas quer dizer, a minha maneira é tentar refugiar-me, de sorte modo, a ler coisas que me parecem que, não vou incensar, não vou seguir, mas parece-me que, pelo menos, nos fazem pensar dentro de um espaço, não é? Que é isso o próprio pensamento crítico, um espaço de liberdade. Por exemplo, quando o indivíduo vê, e com isto vou concluir a minha intervenção, os vídeos que na internet, no YouTube, também é um dispositivo, não é? Bastante discutível, estão sobre o Lacan, uma figura absolutamente incontornável do pensamento e da psicanálise, de todos os aspectos, e que em Portugal é praticamente desconhecido, a não ser graças ali à atividade do professor José Martinho. Quando nós vamos ver o Lacan a falar na universidade, naquela coisa em que um estudante até lhe tira em Lovaina, quer dizer, vemos que o Lacan, não é? Até porque era um indivíduo que tinha a consciência plena de que quando a gente fala já estamos a ser enganados pela linguagem, não é? Digamos assim, quer dizer, digamos, tinha uma figura que facilmente comicizável, não é? Tornada cómica. Agora, quem passa desse nível para um nível de ler, ali com o grupo do professor José Martinho, um seminário a estudar com o Pereirinha, etc., a estudar linha por linha, como eles me ensinaram que se deve fazer, o seminário do Lacan, isso é muito duro. E é isso que precisamos de fazer com outros autores também. Quer dizer, há muita superficialidade em Portugal e estamos no início do estudo do Zizek. Mas há bocado, se calhar até... eventualmente prolongar. Não, eu acabo já, Sim. mas era só para... Falou aí que vivemos 50 anos em ditadura. Se calhar podemos começar já por aí, quer dizer, e hoje em que é que vivemos? Não há pensamento único, não há ditadura. Por exemplo, está tudo dentro do Zizek também, que é a crítica do mundo. Hoje já não vivemos em ditadura? Pois claro, mas não será para Zizek o grande ditador. Não. Mais questões dirigidas aos oradores.